Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Leitura diária, semana 3, terça-feira. Livro O Coração da Bíblia. Autor André Dong. Tema desta semana: a vida dinâmica da Igreja. Invocar o nome do Senhor, salvação e riqueza. Os versículos a seguir mostram o caminho prático para sermos salvos e enriquecidos espiritualmente. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Romanos capítulo 10, versículos do 11 ao 12. Quando invocamos o nome do Senhor, recebemos a salvação e somos introduzidos em uma nova família, a Igreja. Nessa família, não importa a raça, a classe ou a condição, uma vez que Cristo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Quanto mais você o invoca, mais rico ele se torna. Você não precisa buscar desfrute, alegria e felicidade no mundo, pois tudo isso está nesse nome. O nome de Jesus está acima de todas as coisas e podemos invocá-lo em toda e qualquer situação. Veremos agora alguns versículos sobre invocar o nome do Senhor. Leamos Deuteronômio 4:7, que diz: pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. Quando invocamos o nome do Senhor, ele se achega a nós. Leiamos também Salmos 86:5. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Podemos desfrutar as riquezas de Cristo, invocando esse precioso nome. O Senhor é bom, compassivo e abundante em benignidade para com todos os que o invocam. Continuando, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Salmos 116, versículos 2, 4 e 13. Querido leitor, nos momentos de angústia e tristeza, devemos invocar o nome do Senhor. Igualmente, quando estamos alegres, devemos invocar. Vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação. Direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome. Isaías capítulo 12, versículos do 3 ao 4. Em Atos 7, do 59 ao 60, lemos: e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não imputes este pecado. Com essas palavras, adormeceu. Se estivéssemos no lugar de Estevão, qual seria nossa reação? Certamente ficaríamos com raiva daquelas pessoas. Todavia, o sentimento dele foi de misericórdia, pois orou pelos que o apedrejavam. Aqui vemos a realidade
do que o Senhor falou em Mateus 5,39. Mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Somente os que invocam o nome do Senhor conseguem ter essa reação. Vejamos o que Paulo escreveu aos Coríntios. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. Os cristãos do Novo Testamento tinham a prática de invocar o nome do Senhor. Eles invocavam em qualquer lugar, sem restrição ou constrangimento. O próprio Paulo, antes de se converter, perseguia os que invocavam o nome do Senhor. Atos capítulo 9, versículos do 13 ao 14, que é a principal característica de um cristão, que possamos invocar o nome do Senhor várias vezes durante todo o dia. Pregar o Evangelho para expandir o reino de Deus. O encargo de Paulo pelo Evangelho era muito forte. 1 Coríntios capítulo 9, versículos 16 ao 23. Ele tinha o desejo de visitar a igreja em Roma e de lá partir para a Espanha, para pregar o Evangelho onde a palavra de Cristo ainda não havia sido anunciada. Romanos capítulo 15, versículos 19 ao 24. Precisamos ter esse espírito de pregar o Evangelho em lugares que ainda não têm o testemunho de Cristo, para expandir o reino de Deus na terra. Em Lucas 4, do 17 ao 19, lemos: Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Há muitos pobres, cativos, cegos e oprimidos espiritualmente no mundo. Alguns podem ter uma condição social favorável, mas interiormente seu estado é lastimável. É nossa função levar a cura às pessoas por meio do Evangelho. Atos capítulo 26, versículo 18. O Senhor nos comissionou para pregar o Evangelho. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada, no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mateus 28, versículos do 18 ao 20. Levar o nome de Jesus às pessoas. Se lermos atentamente os versículos de Romanos 10, veremos que o encargo de Paulo era levar o nome do Senhor a todas as pessoas, inclusive aos judeus. Como vimos, toda vez que invocamos o nome do Senhor, desfrutamos de suas riquezas. Contudo, essas riquezas não são apenas para nosso desfrute pessoal. Precisamos pregar o Evangelho, levar esse nome a todos. As pessoas estão esperando por nós. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Romanos capítulo 10, versículos do 14 ao 15. Por que esse versículo menciona os pés e não a boca? Porque fomos enviados para pregar o Evangelho.
Logo, precisamos sair às ruas, ou seja, usar nossos pés. Essa é nossa responsabilidade. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.